Olá, meu nome é Wagner Oliveira e eu sou professor de Física do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, na cidade de Pelotas, e aluno do mestrado profissional em Ensino de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como parte do trabalho de conclusão de curso, sob orientação da professora Eliane Ângela Veit e do professor Ives Solano Araújo, estamos utilizando a metodologia de ensino-aprendizagem chamada Peer Instruction, que traduzimos como instrução pelos colegas, associada à metodologia Just-in-Time Teaching, que chamamos de ensino sob medida, para ensinar conceitos fundamentais de eletromagnetismo a uma turma de ensino médio aqui do IFSul. De modo geral, o ensino de ciências e, em especial, o ensino de física, não proporciona aos alunos uma aprendizagem que enfatize os conceitos físicos e suas relações com fenômenos presentes no mundo em que os alunos estão inseridos. Na maioria das vezes, o professor tenta transmitir ao aluno um amontoado de equações em poucos meses e deixa de lado a relação dessas equações com conceitos importantes e como empregá-las para descrever fenômenos físicos instigantes. Para o aluno, estudar física parece meramente uma tentativa de memorização de fórmulas para reproduzi-las em provas. E muitas dessas equações não lhe parecem ter o menor significado. Pelo método tradicional de ensino, a sala de aula tornou-se um ambiente em que apenas o professor fala e os alunos escutam. Raros são os momentos de debates em relação a um conceito. Os alunos pouco se posicionam em relação a algum assunto, em relação a algum conceito físico. Desse modo, os alunos deixam de expor suas ideias em relação a algum assunto. Dessa forma, como consequência, o professor não sabe o que os alunos estão entendendo, o que eles estão captando da aula ou não. Fica difícil para o próprio professor identificar aquilo que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido para os alunos. O estudo de física torna-se penoso, porque na maioria das vezes, em sala de aula, os alunos apenas copiam e aprendem muito pouco. É preciso investir em novas metodologias, portanto. Metodologias de ensino que utilizam o engajamento do aluno como um fator fundamental, como fator principal. A metodologia do ensino sob medida propõe que o aluno leia antes da aula um material preparado criteriosamente pelo professor, que contenha os conceitos mais importantes sobre o conteúdo que será trabalhado em sala de aula. O professor também pode pedir para os alunos lerem algumas seções do livro ou de uma boa referência na internet. Após a leitura, o aluno terá que responder a 3 questões. 2 delas envolvem os conceitos físicos discutidos no material, e a outra sobre as dificuldades encontradas na leitura a respeito dos novos conceitos ou da maneira em que eles foram abordados. Nós desenvolvemos um material em forma de texto de apoio, contendo imagens, vídeos, sugestões de simulações computacionais que podem ser trabalhadas em casa pelos alunos e sugestões de vídeos na internet a respeito do conteúdo. Esse texto foi dividido em 6 capítulos para que pudéssemos abordar os conceitos respectivos ao magnetismo, a força magnética e indução eletromagnética. Antes da aula, nós enviamos para o e-mail de cada aluno um link para que eles possam acessar o texto de apoio pela internet e também um link para que eles acessem o questionário, que eles acessem as questões que devem ser entregues eletronicamente com um prazo de no máximo 24 horas antes da aula. Essas questões devem ser conceituais, com um nível de profundidade adequado para que o aluno pense a respeito. A questão de feedback, em que o aluno expressa suas principais dificuldades, expressa os conceitos que não foram bem compreendidos, podem ser do tipo: em sua leitura do material indicado, você achou alguma coisa confusa? Qual ou quais partes você achou confusa? Caso não tenha achado nada confuso, quais partes você achou mais interessante? Achei os textos acessíveis, eu me preparava melhor, como eu falei. Chegava na aula já sabendo o conteúdo. Eu achei que os textos foram muito bem construídos, eu achei que teve uma linha de raciocínio muito boa, que facilitou a nossa aprendizagem.
o texto, a linguagem do texto, assim, é como se estivesse tratando do assunto com um colega teu. As imagens também ilustravam bem o que o texto dizia e os vídeos, nossa, ajudaram muito porque arrematavam e concluíam todo o que o texto dizia e as imagens mostravam. A ideia é que o professor possa, antes mesmo da aula, analisar as respostas dos alunos a essas questões conceituais, que chamamos de tarefas de leitura, e preparar a sua aula focada em atacar essas principais dificuldades. Com isso, a aula torna-se mais eficiente, pois o professor ele não perde tempo explicando conceitos que podem ser compreendidos com uma rápida leitura. Como forma de incentivar aos alunos para que respondam às tarefas de leitura, estamos atribuindo 20% da nota individual ao envolvimento nessa metodologia. E o que estamos notando é que os alunos estão estimulados a estudar previamente, não só porque estão sendo avaliados, mas também porque estão percebendo que participar dessa metodologia torna a aprendizagem mais rica e mais eficiente. A gente chega na aula já sabendo as nossas dúvidas, sabendo onde é que a gente vai ter dificuldade, então a gente já consegue aprender mais. Bem mais eficiente, porque proporcionou o estudo em casa e a gente já vinha para a aula com as nossas dificuldades e já vinha com conhecimento prévio. Então, a aula era um tira-dúvidas praticamente. E também eu achei que foi bem melhor porque nós tivemos a discussão com os colegas, o que proporcionou uma forma diferente de nós olharmos o conhecimento. A instrução pelos colegas é uma metodologia de aprendizagem que visa, através de questões conceituais, criar em sala de aula um ambiente de aprendizagem colaborativa. A metodologia propõe que o professor inicie a aula expondo durante alguns minutos, 10 a 15 minutos, sobre um dos conceitos que não foi compreendido pelos alunos e que ele identificou na análise das tarefas de leitura. Através da análise das respostas dos alunos às tarefas de leitura, o professor já conhece as principais dificuldades deles e pode começar a aula atacando diretamente essas dificuldades. A aula torna-se mais produtiva com isso, pois o professor não perde tempo em sala de aula trabalhando conceitos que podem ser compreendidos com uma leitura prévia do assunto. Os tipos do campo magnético estariam entrando no centro da espira, saindo aqui por baixo e fazendo toda essa volta daqui, sim ou não? Então nós teríamos para cá a orientação do polo norte e lá em cima o polo sul, pois as linhas estariam saindo na face de baixo da espira e entrando na face de cima. Concorda ou não? Sim. Nós já temos um pequeno magnetismo, um pequeno campo magnético. E esse pequeno campo magnético, devido ao movimento orbital do elétron, é o que nós chamamos de momento de dipolo magnético horizontal. Já entenderam então que eu tenho um pequeno magnetismo? Tá, professor, eu queria saber se um átomo representa naturalmente já o polo sul e o polo norte, ou só diminuindo o ímã? Tipo, ir cortando ele, tu vai conseguir formar esse átomo? Não, tu já tens, para cada átomo tu tens esse momento de dipolo magnético orbital. Para todos os átomos tu tens esse momento. O que acontece é, para alguns átomos, esse campo magnético gerado pelo movimento do elétron se anula. Logo após a exposição sobre o primeiro assunto, sobre o primeiro conceito, o professor lança uma questão conceitual de múltipla escolha para que os alunos pensem a respeito e depois de 2 ou 3 minutos pensando sobre a questão, eles votem, eles se posicionem a respeito. Se o professor identifica que mais de 70% dos estudantes acertaram a resposta, ele comenta brevemente a questão, enfatizando um pouco mais os conceitos envolvidos e pode, a seguir, lançar mais uma questão conceitual sobre o mesmo assunto ou, se achar conveniente, passar para o próximo conceito a ser exposto. Caso ele perceba que menos de 30% dos alunos acertaram a questão, é sinal de que os alunos não compreenderam o conceito e é melhor ele voltar a explicar novamente o conceito, mas de preferência com uma abordagem um pouco diferente. Logo após, ele lança uma questão conceitual para ver se os alunos compreenderam o conceito. Agora, se o índice de acertos fica entre 30% e 70%, o professor pede para que os alunos discutam a respeito do assunto.
Basicamente, um tenta convencer o outro de qual é a resposta certa e quais os motivos que o levam a acreditar que aquela resposta certa. Cria-se com isso em sala de aula um ambiente de amplo debate e discussão a respeito de um assunto, a respeito de um conceito físico. A figura mostra um circuito e uma espira contidos no plano da folha. O circuito contém uma fonte de tensão de força eletromotriz e um resistor de resistência R. A resistência desse circuito está sendo diminuída pelo deslocamento descendente do cursor. Então, eu estou diminuindo a resistência do circuito. Quanto à corrente na espira, assinale a afirmação correta. Isso aqui é um circuito. Isso aqui é uma espira. Se eu mexer neste cursor de resistência, vai gerar corrente induzida nessa espira. A corrente é nula, porque não existe contato físico entre os dois condutores. Existe uma corrente no sentido horário nessa espira. Existe uma corrente no sentido anti-horário. Aparecerá uma corrente somente quando o cursor parar o seu movimento descendente sobre o resistor. A corrente é nula porque não existe nenhuma fonte de força eletromotriz nessa espira. Ou seja, se não existir uma bateria, uma pilha, uma fonte de força eletromotriz, não tem como ter corrente nessa espira. Esse aqui é o polo positivo, esse é o polo negativo. Pense em divisor por aí. Essa flecha quer dizer, se eu diminuir a flecha... Essa aqui da espira? Não, só para indicar isso é uma espira. Não é que a espira está aproximando. Não. Ok, pessoal? Peguem os cartões. Podem levantar, por favor. Podem baixar. Qual é a confiança de vocês nisso que vocês estão respondendo? Escolham primeiro. Escolham. Lembrando sempre que letra A sem confiança, letra B alguma confiança e letra C tem 100% de certeza na tua resposta. Podem levantar, por favor, os cartões. Ok, bom. Nesse campo vão fazer, dentro da minha cabeça, né? As linhas de campo vão fazer toda a volta e vão entrar na espira pra... Tipo, se elas passassem pela espira, elas iam estar entrando. Como eles estão entrando
Sentido horário. Sentido horário. Vai estar entrando ali. Tá, no caso vai estar entrando na fase da Inspira. Vai ganhar. Ele vai ser assim. Ele vai ser assim, ó. Ele vai estar... Entra por trás. Entra no centro ali daquele lado. Eu botei C também, mas eu acho que é C. Mas vamos seguir o raciocínio. Vamos seguir o raciocínio. Tá, ela tá saindo do positivo e do negativo. Cobriram a questão. Pode fazer. Tá, ele tá saindo do positivo e do negativo. Aqui ele tá gerando força eletromotriz. Tá. Então se ele tá saindo, ele tá nesse sentido aqui. Não, a gente está assim. Por quê? Porque ele sai do positivo e vai pro negativo. Grande ou positivo? São opostos, a mesma coisa. Vai entrar. Vocês estão falando da mesma coisa, uma de cada lado, Entendeu? Entendeu? Tá, olha aqui, ó. Ali ele vai ser, no caso ele vai estar descendo, né? Tá, então o que que aqui vai ser o polo. Esse aqui é o polo. Não. Polo É o sul polo tá sul. entrando. Tá entrando. Do meio ele tá entrando. É. vai estar E saindo aqui é o da norte. Inspira, Ó. Resistor de resistência é. Ah, tá. Aqui vai ser o sul. Ó. Aqui vai ser o Ele vai norte. estar saindo por aqui, entrando aqui e saindo aqui. Tá, aqui vai ser o norte. É. E aqui o sul. Tá. Ele tá entrando aqui e saindo aqui. Tá, isso eu entendi. Tá. Ela continua. Agora vem o problema. Ele tá saindo. Se ele tá saindo. Ah, ele tá saindo. Se ele tá saindo, então aqui vai ser... Peraí, ele vai gerar... Aí vai pegar e fazer esse sentido. Ai, Betina. Ô Lu, ele tá saindo ali da Inspira, tá? Ele vai aqui. Vai ser o lateral. Ele vai fazer isso, diminuindo um pouco isso. Entendeu? Tipo, ele vai estar nesse sentido, porque você vai estar com essa corrente pra cá, o campo pra cá, e a corrente vai estar aqui, ó. Vai estar saindo da Inspira. Que a Helena acabou de explicar. Não entendi. Ele tá entrando. Ai, mas vocês estão se enrolando nessa última Tá parte. falando a mesma coisa. A mesma coisa. Tá, então vamos. Ó, ela vai Aqui vai ser entrar. a face norte. Isso. E essa aqui é a face sul. Tá, e como é que eu vou determinar o negócio? Ó, ela tá no sentido horário. Por quê? Porque ela tá saindo do mais e indo pro menos. Tá, isso aqui tá falando da Inspira? Não, do circuito. Aí ele vai gerar na Inspira Uma face sul, uma face norte. Isso. E aí, Tá, ó. Essa aqui. Esse aqui é do circuito. E aí então ele vai sair aqui, vai entrar aqui. Então a de trás é a norte. não, a de trás. A de trás é a norte. A de trás é a sul. E a da frente é a norte. Tá. Agora me ajuda. Agora vai a parte que eu tô explicando. Não, cuida, faça tempo que nem tá ali, ó. Aqui tá o circuito. Tá, ó. Aqui é o sul, aqui é o norte. Inspira agora. Vamos terminar a corrente elétrica. Então, ó, aqui tá saindo o sentido de agora aqui. Deixa eu te interromper. Ele tá saindo da Inspira. Ele tá saindo da corrente. Então, Raquel, qual que é o sentido da corrente pra ser pra gente passar? Porque eu faço isso aqui. Claro. Mas eu tanto posso fazer assim quanto eu posso fazer assim. É só continuar no mesmo sentido ali do circuito. Ela, ó, Luísa, ela tem que sair, ela tem que entrar Qual e corrente sair. tá falando? Tá falando da Ela tem que sair do plano da E fase. se tu fizer assim, ó, ela vai entrar e sair pela face contrária. Então tu vai fazer aqui. E ela vai estar assim, no sentido horário. Eu coloquei a resposta errada. É a D? Vai lá no fado. Não, não vou conseguir. Mas olha aqui, ó. Ela tem que entrar por trás. Ela tem que entrar por trás, sai pela frente. Então ela vai fazer isso aqui. Ok? Escolheram? Por favor, pode levantar. Só um pouquinho. Permaneça. Permaneça. Podem baixar? Após 1 ou 2 minutos, o professor abre novamente o processo de votação para a mesma questão apresentada. Usualmente, as escolhas convergem para a resposta correta. Um dos fatores que podem explicar essa convergência é que os alunos que acabaram de compreender conseguem se expressar em uma linguagem mais acessível que a do professor. Em outras palavras, o professor pode estar explicando um conceito que parece ser extremamente simples,
Mas mesmo utilizando todas as suas técnicas para ensinar e toda a sua experiência, não consegue fazer com que o aluno assimile. Mas um aluno que acabou de compreender o conteúdo, muitas vezes consegue. Em poucos minutos, a explicação de um colega sobre um determinado conceito pode ser mais eficiente que a de um professor durante vários minutos. Quando um aluno expõe suas ideias sobre um determinado conceito físico para convencer o colega sobre a alternativa certa, ele inicialmente já as organizou em sua estrutura cognitiva, pois só assim poderá apresentar um bom argumento, fator decisivo para o convencimento do colega. Mesmo que dois estudantes tenham marcado a mesma alternativa, eles podem discutir as razões que o levaram a escolher tal alternativa, porque desse jeito, um escuta do outro a mesma resposta, mas de maneira diferente, e os dois aprendem com isso. A aprendizagem pode ocorrer mesmo quando o aluno já acertou a questão inicialmente. Após a discussão, serviu para a gente, para os nossos colegas nos convencerem ou nós ajudarmos os nossos colegas a votarem novamente na resposta que nós julgássemos correta. Quando necessário, o professor deve auxiliar os alunos no processo de discussão, os orientando a pensar corretamente em relação ao conceito trabalhado no teste conceitual. O sucesso do método passa em se ter boas questões, bons testes conceituais. Os testes conceituais eles não podem ser tão fáceis, que não requeram muito esforço para o aluno acertar, nem tão difíceis que eles praticamente não consigam acertar. A ideia fundamental é de que a metade da turma saiba a resposta para convencer a outra metade que não sabe. Cada questão deve envolver preferencialmente um conceito, para que o professor possa identificar se aquele conceito foi entendido ou não, foi compreendido pelos alunos ou não. Além disso, é importante que as alternativas incorretas pareçam possíveis, para que o aluno não descarte facilmente essas alternativas e chute na alternativa correta. Por favor, então, aqui pessoal, a respeito da magnetização da matéria são feitas as afirmações abaixo. Primeira, a temperatura do material favorece sua magnetização, uma vez que a agitação térmica tende a alinhar os ímãs elementares do material com o campo magnético externo. 2. Nos materiais paramagnéticos, os ímãs elementares localizados dentro das regiões chamadas de domínios se alinham fracamente com o campo magnético externo. 3. Os materiais ferromagnéticos podem permanecer magnetizados após a ação de um campo magnético externo, fenômeno chamado de estese magnética. 4. Os materiais diamagnéticos possuem ímãs elementares permanentes, devido ao movimento orbital do elétron e de seu spin. Esses ímãs elementares se encontram aleatoriamente orientados, o que provoca intensa força atrativa entre o material e um campo magnético externo. Qual ou quais estão corretas? Pensem a respeito e eu vou perguntar para vocês logo em seguida. O processo de votação pode ser feito através de cartões de resposta, são os chamados flashcards, cada um deles contendo uma alternativa de resposta para as questões. É esse mecanismo que estamos utilizando aqui no IFSU. Todos os alunos votam ao mesmo tempo, para que o professor possa ter uma visão geral da turma e das alternativas escolhidas, e ainda para diminuir as chances de um aluno se influenciar com a resposta dos colegas ao redor. Existe também a possibilidade de que esse processo seja feito através de um dispositivo eletrônico chamado clickers, que se assemelha a um controle remoto que um aluno pode marcar sua alternativa, que são recebidas no computador do professor através de um receptor de radiofrequência. Basicamente, portanto, o professor conhece as deficiências conceituais dos estudantes antes mesmo da aula começar, através da análise das respostas às questões do ensino sob medida, e utiliza esse conhecimento para orientar as discussões em sala de aula, empregando o método da instrução pelos colegas. Estamos percebendo que o uso concomitante dessas duas metodologias torna a aula mais proveitosa, mais dinâmica e mais agradável também. O aluno passa a se interessar mais em discutir os conceitos, em participar das discussões a respeito de um conteúdo. Além disso, percebemos que o índice de acerto às respostas depois da discussão entre os colegas aumenta consideravelmente. Em alguns casos, conseguimos 100% das respostas corretas depois deles discutirem entre eles os conceitos. Estamos fazendo também um teste de confiança,
em que os alunos expressam a certeza que eles têm naquele momento em marcar determinada alternativa. Indicamos aos alunos que marquem letra A para nenhuma confiança na resposta, B, alguma confiança e C, para 100% de certeza na resposta. Na maioria das vezes, o processo de discussão e debate dos conceitos entre os alunos resulta em mais de 90% de acerto na resposta dos testes conceituais. E mais de 90% dos alunos possuem certeza na escolha de sua resposta. Esses resultados são bastante empolgantes. Eles indicam que os alunos realmente estão aprendendo os conceitos, que eles estão aprendendo de forma mais significativa os conceitos físicos que estão sendo trabalhados. A expectativa é que o uso integrado da metodologia ensino sob medida e instrução pelos colegas possa promover uma mudança de atitude por parte dos alunos na hora de estudar ciência, que eles possam ser mais críticos, que eles possam expressar mais as suas ideias, que eles, a partir de agora, discutam os conceitos com os colegas e com os professores, mudem de atitude na hora de estudar. Eu prefiro essa metodologia, porque eu acho que eu aprendi muito mais do que nos outros semestres, porque a gente, como eu já falei, a gente chega na aula já sabendo as nossas dúvidas, sabendo onde é que a gente vai ter dificuldade. Então a gente já consegue aprender mais. Porque a metodologia tradicional, o aluno ele fica, tipo, é uma coisa monótona ali, tu vai sempre lá, que saco, aquela coisa de novo. Aqui não, a gente é dinâmico, sabe? Tu já absorve o conteúdo rapidinho. Foi muito válido, a gente aprende novas formas de entender e com o teu colega te explicando, realmente fica bem mais fácil.